Fala ali, Alex, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rô, como é que está? Tudo tranquilo. Me conte aí como foi a Que bom. viagem de volta do Brasil aqui para Portugal. Chegou hoje, né? É, cheguei hoje, confesso que ainda um pouco cansada da viagem, mas tudo bem. Foi ótimo, foi super interessante. O Web Summit eu acho que é um evento super válido, muita gente, muitas conversas, muitos contatos, muito networking. Foi realmente bem interessante. Depois fiquei mais alguns dias no Brasil. E é sempre bom voltar no nosso Brasil, né? Olha lá. E aí, você, tudo bem? Muito calor aí em Castelo Branco ou o frio já voltou? Castelo Branco tá, a temperatura tá variando muito, né? Agora tá 11 graus. Na semana passada, esse mesmo horário, estava em torno de uns 26 graus, 24 graus. Tá variando muito, né? Primavera, a tendência é ir melhorar, Que bom, que esquentar bom. um Vamos pouquinho. lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter, né? Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção focado em tecnologia, sempre aí acompanhado do meu grande parceiro, Alex Seles, né? Então, todas as quintas-feiras nós trazemos aí o IT Chat, né? Onde a gente conversa sobre algum assunto importante de tecnologia. Temos também aí o hashtag Come to Portugal, que é uma terça-feira ao mês que falamos alguma coisa pertinente à vinda a Portugal. E uma terça-feira no mês também nós temos aí o Webinar Booster, que traz também algum assunto interessante. Eu confesso, já dando um spoiler, que nós fechamos aí um assunto relacionado com entrevista de trabalho para o próximo aí, Alex, acho que vai ser bem interessante, né? E a pessoa que vem para cá, ele é muito ativo no LinkedIn, tem uma comunidade que segue ele bastante, e ele já participou do nosso Tech Recruta Starter, que eu queria aproveitar também e falar, tá? Nós abrimos oficialmente o Tech Recruta Starter, terceira edição. Então, para quem não conhece o Tech Recruta Starter, é um bootcamp que é 100% online e gratuito, realizado pela RP1 Academy junto com a IT Recruta, onde os profissionais eles passam por toda uma jornada de conhecimento, tanto teórico quanto prático, né, dessa caminhada do Tech Recruiter, desde um busca booleana, screening, um hunting, a criar cards no Canva para divulgar nas redes sociais, entender sobre tecnologia, a gente vai ver um pouquinho de código, entender como é que funciona a programação, quais são as funções, o que é um Product Owner, um que é um cybersecurity, um que é um front-end, um que é um back-end, um que é um UX, que cada um faz, cada ferramenta é muito bacana, porque uma das dores que os profissionais de tecnologia têm é o recrutador. Eu sou, por exemplo, front-end e está sendo abordado para vaga de DevOps, ou eu sou um arquiteto de soluções e eu estou sendo abordado para uma vaga de DBA ou de Product Owner. Então, a gente leva em hands-on, né? O nosso aluno, carregamos pela mão e mostramos para eles quais são as melhores práticas e como ser um Global Tech Acquisition. As inscrições ainda estão abertas, corre lá, tá lá no LinkedIn aqui da IT Recruta e também da RP1 Academy, tá? Você que quer migrar de área ou já é Tech Recruta e quer se atualizar, é uma grande oportunidade. Legal, legal. Vamos lá, fala um pouquinho do nosso dia de hoje, Alex, e vamos já apresentar o nosso convidado, né? Vamos. Para quem não conhece o nosso IT Chat, e para os que conhecem também, sempre trazemos pessoas fora da curva, onde a gente entrevista e procuramos saber um pouquinho mais das tendências e também dos hard skills, soft skills, dos meta skills e todos os skills que forem importantes para serem compartilhados aqui com a comunidade TI. Então eu queria convidar nosso amigo Fabrício Oma. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Fala lá, Fabrício, é super Olha, importante. Vamos lá. olha só, eu queria só, eu vou pedir ao Fabrício para ele se apresentar, mas antes disso eu queria só fazer uma colocação. Fabrício é um grande amigo meu, amigo. Há quantos anos a gente se conhece, Fabrício? Há um ano e alguma coisa? Quase 2 Já anos tomei já. muito café com ele, muitos cafés. já já jantamos juntos, já almoçamos juntos, já passeamos juntos, né? A família dele com a minha. Sim. Então, essa live para mim é muito mais do que especial. Além de aprender um pouquinho com ele, com o talento que ele tem como Service Manager e Project Manager. Inclusive tá lá no card Product Manager, mas foi escrito errado, mas é Project Manager e Service Manager.
Então ele vai poder compartilhar os muitos anos de experiência que ele tem, tá? Então, para quem não conhece o Fabrício Homem, eu vou falar, ó. Ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência, tá? E sempre trabalhou com liderança em organizar e otimizar departamentos de tecnologia, totalmente lá end-to-end, desde um service manager, a realização da parte de serviços de TI, como também de gestão de projetos, Waterfall, entre outros projetos também, um pouquinho do ágil e essa parte também de telecom. Então ele tem uma experiência muito grande e um fato que eu acho importante para a gente trazer aqui é essa parte também de gestão humanizada do soft skill. Mas só para finalizar a apresentação dele, além dessa experiência toda como gestor de projetos, ele também é mestre Cuca, tá? Ele é chefe de cozinha, já tive oportunidade de comer um sukiyaki que ele fez, já comi também um sandes, né? Portugal, no Brasil, seria um sanduíche. Artesanal, gourmet, na verdade. Muito bom, já comi feijoada também que ele fez. Aliás, já comi diversas coisas que ele, como um chefe de cozinha, é excelente. Fabrício, por favor, se apresenta aí para todos. Só um minutinho, Fabrício. Antes de você apresentar, eu acabei nem falando sobre o tema de hoje, né? Que é um super importante, né? Vamos falar sobre soft skills no mercado de tecnologia, né? Ou seja, o talento além do código, explorando aí a importância das soft skills no mercado de tecnologia, habilidades não técnicas valorizadas. E eu digo a você, Fabrício, tem sido para a gente a nossa maior dor, soft skills. Mas vamos lá, se apresenta, por gentileza, Fabrício. Puxa vida, me apresentei depois da apresentação do Alex, mas acho que o Alex falou bem aí da minha carreira. Aí. São mais de 20 anos realmente na área de TI. Tive a oportunidade de passar aí por grandes empresas aí do mercado brasileiro, né? Grandes empresas do varejo, né? Do retalho aqui em Portugal, como nós falamos. Minha última experiência no Brasil, eu estive trabalhando na Klabin, também uma indústria enorme aí de papel e celulose no Brasil. Atualmente estou aqui em Portugal. Tá? Estou trabalhando na Next Engineer, que é uma consultoria aqui em Portugal. Estou alocado aí como gerente de projetos aqui na Nokia, cuidando aí de projetos aí de telecom, fazendo upgrade aí do core de telecom aqui de grandes empresas aí tanto de Portugal como da Europa, aqui cuidando de vários projetos por cá. Excelente, excelente. Vamos lá conversar logo, Alex. Fabrício, eu sempre brinco que eu gosto de começar pelo começo, né? Define para mim, por gentileza, soft skills, para que, né, a gente entre todo mundo aqui na página, e como que ela se torna cada vez mais importante no mercado de tecnologia. Porque tecnologia a gente já pensa logo nos hard skills, né? Pois é. Mas a gente agora tem falado muito de soft skills e depois power skills, né? Então, qual que é a definição disso e qual que é a importância disso no mercado de tecnologia? Vamos lá, falar um pouco de soft skill. Uma definição que eu gosto de falar que é aquilo que não está no nosso currículo, tá? Que geralmente no currículo a gente coloca nossos hard skills, né? Nosso conhecimento técnico, né? Tudo que a gente já trabalha na parte de tecnologia. E geralmente soft skill não está no nosso CV, né? Então é aquela habilidade, a nossa competência muito mais relacionado ao seu comportamento, né, e ao seu emocional. Então é como você se porta em determinadas situações, né, como você se porta com algumas dificuldades, né? Então isso muda muito, mostra muito a característica e a sua personalidade, tá? É sem dúvida nenhuma a sua habilidade social, né, de relacionamento, seja com a sua equipa, com o seu cliente, com a empresa, né, ou seja, com todo o seu ambiente que está ao seu redor, né? Então, isso daqui é o que, na minha visão, é o que mais define essa questão de soft skill. Está muito mais voltada à parte, ao comportamento humano que você define essa parte de soft skill. E a importância hoje no mercado de tecnologia, como você falou, né, uma das maiores dores que a gente tem hoje no processo de recrutamento, de você montar uma equipa, essa parte de soft skill é uma das maiores dores, tá? E eu vejo que é o seguinte, a importância é grande e fundamental, tá? Conforme a gente vê que a tecnologia está crescendo, a tecnologia está
assumindo tarefas repetitivas e básicas, né? A gente vê cada vez mais atividades sendo automatizadas. Essas habilidades que a gente fala de soft skills, habilidades sociais e emocionais, está cada vez mais valorizada no mercado, né? É isso que eu vejo, assim, que quando a gente quer montar uma equipe, a gente abre uma nova oportunidade, a gente está vendo com muito mais carinho essa parte de soft skill, não só a parte de hard skill. Óbvio, é muito importante a parte de hard skill, principalmente quando você está montando uma equipe técnica, mas a gente também quer, poxa, que a gente consiga agregar essa parte de soft skill. Tá? E isso no mercado de tecnologia está sendo primordial a cada dia que passa. Uma coisa interessante é que hoje as empresas, a grande maioria, né, quando vai contratar os profissionais, elas contratam por hard skill e demitem por soft skill, né? Ou seja, a Correto. pessoa tem bastante conhecimento técnico, mas às vezes ela não tem, digamos, não sabe trabalhar em equipe, ou o seu emocional termina te atrapalhando. Então, assim, eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco, né, nessa sua parte de gestão de projetos, esses 20 anos de experiência que você teve, quais são os soft skills que tu acredita, né, tu diria aqui que são os mais valorizados pelos empregadores no setor de tecnologia atualmente? Na mesma linha que os soft skills, tu acredita que esses profissionais eles poderiam melhorar onde eles estariam pecando? Ou seja, quais são os soft skills que são mais valorizados pelas empresas e quais os profissionais estão pecando que eles deveriam melhorar? Tá. Vamos lá, a parte de soft skills, né? Poxa, a gente pode listar aqui mais de 20 soft skills aqui que a gente julga importantes. Mas o que eu vejo, assim, uma grande valorização, até pelo o dinamismo do mercado, sem dúvida nenhuma, trabalho em equipe. Tá? Um profissional hoje que não sabe trabalhar em equipe, não tem aquele senso de colaboração, né? Vai ser muito difícil hoje se recolocar no mercado ou mesmo galgar novos desafios. Então hoje essa parte de trabalho em equipe eu acho que é fundamental. É uma soft skill fundamental para um profissional, né? Ter essa parte de colaboração, e quando a gente fala de colaboração, envolve uma série de coisas, tá? E mesmo trabalho em equipa, né? Por exemplo, poxa, a empatia, você saber e ver que um colega seu está em dificuldade, né, com algum problema ou com alguma atividade que você tem que fazer, você tem que ter essa empatia de parar o que você está fazendo e ir lá ajudar. Né? Então você tem que saber trabalhar em equipe, né? E entender a dor de cada um, poxa, e botar a sua disposição, né? Aí o seu hard skill, né? À disposição para poder trabalhar com a sua equipe, né? Além disso, né? Pensando aí de novo nesse mercado louco que a gente está aqui de mudanças, né? A todo momento, cada vez processos são mudados, tecnologias são mudadas, né? Aquilo que você fazia ontem já está fazendo diferente hoje. Então a questão de flexibilidade, né, e adaptabilidade do profissional também é muito importante. Tá? Então você ter a ciência do que você está fazendo hoje, talvez amanhã você vai deixar de fazer. Então você tem que ter essa flexibilidade de aceitar a mudança. Né? Muitas vezes a gente começa um projeto, poxa, com um direcionamento, de repente o mercado muda tudo. Poxa, você estava fazendo agora, para ou esquece, vamos mudar para cá. Então esse profissional tem que ter essa flexibilidade de mudar a todo momento e de ser o mais adaptável possível. Né? Perdão, por favor. Vai lá, desculpa. Não. A outra coisa também, né? Nossa, que são várias que a gente fala de soft skill, mas, por exemplo, a parte de resiliência, né? Quando a gente fala de flexibilidade, adaptabilidade, o cara tem que ter essa resiliência, de saber, poxa vida, o que eu estava fazendo antes não está mais legal, poxa, eu tenho que mudar, poxa, então você tem que ter resiliência para continuar e seguir, né? E se adaptar aí com essa nova realidade do mercado, essa nova realidade do projeto, o que seja, né? E ao mesmo tempo você ter aquela motivação, né? Você tem que ter essa automotivação, que é outra soft skill que a gente pede bastante, né? Que não espere às vezes que
que algo externo te motive, você tem que ter essa automotivação, enxergar que essa mudança, que essa nova oportunidade que está sendo para você vai ser muito boa. Né? Então, eu acho que essas são as soft skills assim, que eu vejo que está sendo muito bem valorizada aqui para o mercado. Né? Assim, eu ia falar, naquela hora eu ia falar realmente sobre resiliência, né? Que para mim sempre foi uma das soft skills mais importantes no mercado, principalmente nesse mercado louco que a gente vive, né? Pois Você é. tem que sempre ficar se agarrando ali a uma nova coisa, né? Dormir e acordar de novo com aquele gás para recomeçar, né? Porque é super importante. E é engraçado como tudo isso se mistura. Né? Então, essa relação que o hard e o soft skills, né? Essa relação que elas têm, e foi o que você falou, ela chega a complementar a outra. Porque não adianta você ser muito bom tecnicamente e não ter, né? Então, fala um pouquinho de como você acha que elas se complementam, porque eu posso ter uma pessoa que fica ali só atrás da máquina rodando, né? E como que ele consegue complementar com esses soft skills? E você acha assim, algumas vezes o soft skills chega a ser mais importante do que o hard skills para o cara técnico? Vamos lá. Já que o Alex falou da minha paixão por gastronomia, deixa eu fazer uma analogia aqui com a gastronomia, tá? Imagina aqui que você tem os melhores ingredientes na sua mão. Tá? Você tem aquele frutos do mar delicioso, aquela carne top na sua mão, tudo isso à sua disposição. Tá? Isso daí seria seu hard skill. Mas agora, você simplesmente colocar isso numa panela para cozinhar ou grelhar, tá? Obviamente você vai apresentar algo para comer. Tá? Porém, você não vai conseguir demonstrar todo o potencial, né, tudo o que você poderia ter feito com esse prato. Tá? Mas agora, se você junta esses melhores ingredientes, tá? E mesmo que você não tenha os seus melhores ingredientes à mão, tá? Mas se você coloca os temperos certos, na quantidade certos, e esses temperos seria o seu soft skill, digamos aqui, assim, né? Você consegue extrair o que é melhor dos seus ingredientes. E apresentar, com certeza, um prato delicioso, tá? Então você, com certeza, você vai estar utilizando o seu soft skill para fazer um bom projeto, um bom serviço, né? E você vai estar usando o seu soft skill para poder apresentar isso, comunicar isso melhor, tá? Você tem um processo de desenvolvimento de projeto usando uma série de soft skills, como a gente falou, por exemplo, trabalho em equipe, que o resultado final vai ser algo gostoso, prazeroso para todo mundo que participou, tá? E agora você perguntou em que momento o soft skill é mais importante que o hard skill. Eu acredito aqui que, principalmente para posições de liderança e posições sêniores, cada vez mais o soft skill acaba sendo mais importante. Né? Não é que é mais importante, mas acaba tendo um peso maior para a sua carreira. Tá? Principalmente para posições de liderança. Tá? Para liderança, você tem que usar muito essa questão de soft skill, tá? De engajamento da equipa, de liderança, negociação, ou seja, tudo isso um líder acaba tendo a utilizar muito essa questão do soft skill no seu dia a dia. E aí você tem que usar toda a sua bagagem, né? Que você aprendeu durante tempo, né? De liderança, motivação, comunicação, né? Tudo isso você acaba tendo que usar como líder. E aqui um ponto polêmico, tá? A gente vê muita discussão, né, de quando o cara sai de júnior para pleno para sênior. Uma das métricas que eu gosto de usar para definir, né, essa parte do cara passar de júnior para pleno para sênior é justamente o soft skill. Tá? Exemplo, poxa vida, a diferença de um júnior para um sênior, né? Eu acho que, lógico, é a capacidade de resolução de problema, onde ele vai demonstrar aqui toda a sua independência, sua posição de liderança, sua melhor comunicação, né? Seu pensamento crítico para resolver esse problema, e ao mesmo tempo essa questão de trabalho em equipe e muitas vezes a liderança, né? Que
com a carreira você vai desenvolvendo e melhorando essa parte desses soft skills também, né? Isso é interessante que você falou, que é uma discussão muito grande no LinkedIn, né? Tipo, posso ser sênior em 2 anos? Alguns falam que sim, outros que não. E há uma briga de quem metade defende e metade não defende. E aí eu costumo dizer o seguinte, que no Brasil é muito comum ter um sênior em 2 anos. Para a gente que Uhum, está cá em Portugal, até 3 anos é júnior, até sim, 5 anos é pleno, acima de 7 anos é sênior, acima de 10 anos é especialista. sim. Acima de 20 anos seria um consultor ou um Hum, manager, ou algo do tipo. Isso, eu tô falando cenário de Portugal. Tá? Do Brasil e Estados Unidos é o cara domina aquele conhecimento, aquele hard skill, ele já é e, considerado sênior. Mas pois é. a minha opinião, a opinião minha, tá? Então qualquer Uhum, um tem todo o direito de discordar. A minha opinião é igual a de Fabrício. A sua senioridade é o seu hard skill, ou seja, seu conhecimento técnico, o seu soft skill, que é o seu conhecimento relacional, mais o seu background, ou seja, o currículo de uma pessoa é feito de uma tríade, seria a sua uhum, experiência, seja ela como voluntário, como funcionário, como freelancer, que for. todos, a parte que você for, né? Os seus hard skills seria certificações, graduações, Uhum, cursos, e seus soft skills que seriam os seus conhecimentos e habilidades relacionais. Essa tríade que te dá senioridade, ou seja, é muito mais você tem um problema e como resolver esse problema. Então, diante dessa sopa de letrinha aí que a gente conversou, tá? Eu queria entender o seguinte: a gente que é da área de TI, que trabalha há muitos anos, para quem tá entrando agora de TI, né, vê um monte de profissional de TI todo tatuado, cabelo todo verde, rosa, a camisa de caveira, acha super bacana, pô, esse cara é moderno. Mas a gente de uma época que o cara de TI era chamada de nerd. Era aquele uhum, cara que ficava lá escondido lá na sala, programando ou atendendo chamado. Às vezes você só sabia fazer uma programação e a impressora queimava ou quebrava, você tinha que se virar aprender a consertar uma impressora ou consertar um computador. Então, tinha aquele ar de que a galera, né, a malta, a turma de TI, era aquela pessoa que tinha muito conhecimento técnico, mas não tinha muito conhecimento relacional, até porque existiam os silos, existiam as ilhas. Depois que veio uhum. as metodologias ágeis, entre outras, onde tudo tem que ser todo mundo junto, não tinha mais hierarquia, era tudo horizontal, não mais vertical, e vieram novas abordagens, Hum. entre outras, né? Então se mudou muito esse cenário. Então, diante disso, a pergunta que eu faço é o seguinte: quais são os benefícios de investir no desenvolvimento de soft skills para os profissionais de tecnologia e você acredita que as empresas podem fazer parte desse processo? Vamos lá, acho que investir em soft skill, acho que no mundo que a gente está hoje, igual você falou, né, mudou muito, né? Essa necessidade de estar todo mundo junto, de estar muito perto do cliente e tal, trouxe essa necessidade de mudança do perfil do profissional de TI. Então, sem dúvida nenhuma, você desenvolver algumas soft skills traz uma série de benefícios para sua carreira. Não tem como negar. Tá? Alguns exemplos, tá? Que a gente pode falar, capacidade de comunicação. Né? Você tem uma comunicação aqui que eu digo eficaz, tá? Seja ela escrita ou verbal, com certeza você vai ver uma melhoria significativa no trabalho do profissional de TI. E, logicamente, na sua imagem. Tá? De novo, adaptabilidade, tá? Como a gente falou, esse mundo nosso de TI, que muda tudo a todo momento, avança muito rápido, né? Você tem que desenvolver sim essa soft skill de adaptabilidade, tá? Ter uma capacidade de autoaprendizado muito rápida, tá? Isso é fundamental hoje em dia, né? Você conseguir. E outra, não tem mais desculpa que você não tenha onde pesquisar. Antes tudo bem, né? Pô, você tinha que comprar um livro, às vezes os livros eram caros, pouco conteúdo na internet. Pô, hoje você tem tudo à mão. Então você tem muita informação e você tem essa possibilidade de aprender tudo a qualquer momento, né? Outra coisa, a gente falou de resiliência novamente, né? Há pouco tempo atrás. A gente está numa geração que não está fácil quando a gente fala de resiliência, né? A gente tem um choque aqui um pouco de cultural, né? Dessa parte de resiliência, né? Que, poxa, a nossa geração, cara, a gente foi
cresceu à base de porrada para crescer. Você tinha que se virar com o que tinha à mão. Igual você falou, poxa, eu desenvolvo o sistema. Tá, mas quebrou a impressora. E aí? A nota fiscal que você desenvolveu não está saindo. Te vira, negão. Né? Então a gente cresceu meio nessa pancada de se virar muito sozinho, né? E isso é bacana, acho que para o desenvolvimento da nossa carreira, acho que foi muito legal. A gente aprendeu muito com isso. Hoje em dia, sem dúvida, acho que pegando o lado da empresa, né? Eu acho que a empresa pode ajudar muito nessa parte de desenvolvimento soft skill, porque essa desenvolvimento soft skill, o que a gente está falando? Poxa, tem muito mais a ver com o emocional e com a personalidade de cada um. Então você tem que criar um ambiente propício para que haja um ambiente de confiança para ter essas mudanças para o profissional. Porque o profissional tem que se sentir confortável, confiante, para ele se desenvolver. Tá? Porque muitas vezes nesse desenvolvimento de soft skills você vai cometer erros. Vai ter algum excesso, alguma coisa, erros vão ser cometidos, não tem problema. Tá? Na minha concepção, qualquer erro é uma entrega. Tá? O que a gente tem que fazer, depois que a gente entregou, viu que errou, inicia aquele processo de PDCA, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode entregar diferente, né? Eu falo que o erro é uma oportunidade de crescimento. Então, a empresa, sim, tem que criar um ambiente propício para que o pessoal possa desenvolver uma soft skill. E aí, alguns exemplos aqui da minha carreira, aqui, onde a empresa que notou essa necessidade de mudança de soft skill, por exemplo. Eu tive uma empresa que eu trabalhei e a gente teve uma oportunidade fantástica de fazer um treinamento de liderança coach. É uma delícia esse treinamento, né? Eu falou gestão humanizada, tal, e foi basicamente um treinamento só de soft skill direcionado para a liderança. E a gente abordou diversos temas, né? Comunicação eficaz, falamos muito de feedback. Nossa, feedback também é um outro tema que eu acho que dá uma outra live aqui de 1 hora para a gente falar, né? Falamos muito de engajamento, motivação da equipe, né? Isso foi muito bacana. E por outro lado também, eu acredito também que cabe também a cada profissional fazer um investimento nessa parte de soft skill. Para nós, assim, que é de TI, é muito fácil a gente, às vezes, investimos o nosso dinheiro num treinamento técnico, né? Mas quando a gente fala do treinamento de soft skill, eu falo assim, poxa vida, eu sei que eu tenho problema de comunicação, será que não vale a pena investir num curso de comunicação, um curso de teatro, o que for, alguma coisa? Você meio que fica poxa, não tem a ver com a minha área, né? Então, você tem que quebrar algumas barreiras para fazer esse tipo de investimento. Tá. E o profissional de TI que pensa assim, olha, eu sei programar, me deixa quieto aqui, atrás da tela, aqui do meu ecrã e não vou me comunicar com ninguém. Essa pessoa que pensa assim, ele vai se quebrar. Principalmente que as metodologias ágeis são totalmente, como é que se fala, conectadas, né? Uhum. O próprio DevOps, né? O próprio ciclo, Sim. as interações exigem essa comunicação entre as partes. É importantíssimo. Não tem para onde ir. Não tem como fugir. Não tem. A gente está tendo muitas perguntas aqui, Fabrício. Eu vou até dar uma parada aqui, vou começar a fazer aqui para a gente começar a interagir aqui com as perguntas também, e a gente vai mudando. O Guilherme ele perguntou aqui, eu tenho uma dúvida, Fabrício, quais seriam os soft skills mais indicados ou mais venerados para auxiliar ali uma boa impressão em um estágio? E aí eu vou juntar essa pergunta com a pergunta que eu ia te fazer. E como é que você testa essas soft skills no dia a dia? Então, conta aí para o Guilherme. O que são as mais que você como gestor, né? Se você fosse pegar um estagiário que você vê, né? Quais são as que você mais procura? E como é que você testa isso no dia a dia? Juntando as duas perguntas aí. Vamos falar para o Guilherme aqui essa questão do estagiário. Tá? Eu acho que assim, quando você começa no estágio, uma das primeiras coisas que eu acho que você tem que mostrar é a questão da proatividade. Tá? E quando a gente fala proatividade, é meio subjetivo, né, a gente falar dessa proatividade, né? Mas tente um pouco além do que lhe é pedido. Tá?
busque fazer um pouquinho a mais do que você do que está ali no seu job description, digamos assim, né? Então, busque mais conhecimento. Poxa, se coloque à disposição, às vezes, de um sênior ali da sua equipe, para você aprender um pouquinho mais. Às vezes é bacana, né? A gente teve essa oportunidade em outra empresa também, que a gente contratou vários trainees, né? E a gente foi escolhendo aqueles que iam ficar depois conosco trabalhando. E realmente, quando a gente chamou esses sêniors para trabalhar, a gente avaliou muito mais a questão de soft skill do que de hard skill. Então a gente avaliou essa questão de proatividade, do trainee, do estagiário estar ali com a gente, querendo perguntando, querendo aprender mais, tá ali com a gente. A gente via também aquele profissional também, o estagiário, poxa, que às vezes ele está fazendo um estágio numa área de desenvolvimento, mas queria conversar também com a equipe ali de infraestrutura, de servidores, para entender, poxa, eu estou desenvolvendo aqui, mas por que você está pensando em colocar aqui? Ou seja, era aquele cara curioso, que sempre estava ali perguntando e tal. Então, para estagiário, eu acho que a melhor coisa é não tenha medo de perguntar. Pergunte, está ali com todo mundo, né? Se coloque à disposição, né, para você estar aprendendo tudo e mais um pouco ali nessa oportunidade de estágio. E teste do dia a dia para um profissional, eu acho que assim, a sua soft skill, acho que já começa a ser testada na hora que você começa a sua daily meeting. Tá? Na hora que você começa a sua daily, você já está usando suas soft skills, né? Seja ela de colaboração, do seu trabalho de equipe, a parte de organização também é muito avaliada e você acaba usando isso no dia a dia. Comunicação, sem dúvida nenhuma, né? Pensamento crítico, criatividade, ou seja, são várias skills que a gente testa e a gente usa no nosso dia a dia e muitas vezes até sem nem perceber. Né, como disse, né, são comportamentos humanos, inerentes ao ser humano, que você acaba usando no dia a dia e você não acaba percebendo. Tá. É isso. É bem engraçado, né? E aí, você falou muito nessa parte de comunicação, e uma das soft skills que eu gosto muito de falar é o seu senso também de conseguir escutar, Pois é. né? É aquela coisa, você falar na hora certa, mas também saber escutar o outro, ficar calado, né? Na hora que você tem que escutar, né? Então, para mim também esse é um soft skills muito importante, é você também saber escutar, né? E Que a não gente eu acho que a gente de TI, a gente tem esse problema, né, enquanto o outro está falando do problema, da sua dor, na sua cabeça você já tá desenvolvendo, já tá com a solução Sim, pronta, e você sim. não terminou de ouvir, né, o que o cara Esse falou. algo que eu tenho trabalhado muito dentro de mim, né? Esse pensamento acelerado, esse senso de urgência, porque nós profissionais de TI, quando vem um problema, vamos falar aqui de Service Manager, né? De ITSMS. Quando chega um chamado, por exemplo, você tem que resolver logo o problema, o incidente, né? Você tem que ser resolvido o mais rápido possível. Quando você vai trabalhar com a gestão, por exemplo, de problemas, não, você vai fazer investigação, tal, né? E tem um tempo, tem um time lá, conforme lá a SLA, pode, olha, para trocar esse tom, né, daqui a no máximo até 2 horas, o que for. Mas nosso cérebro sempre trabalha dessa forma. Só que aí a gente precisa sim trabalhar o nosso soft skill com essa questão do ouvir, da Sim. empatia. E eu queria até fazer um adendo aqui, se o Fabrício me permitir. O Vontade. Fabrício, Rô, e aqui para todos aqui, o Fabrício e a esposa dele, a senhora Michele, são pessoas espetaculares. Michele, onde ela pisa, todo mundo, ela conquista todo mundo, né? O Fabrício é a mesma coisa, onde pisa, todo mundo se apaixona, conquista. Então isso é uma característica de um soft skill de liderança que é nato da natureza dele, né? Ou seja, se está na natureza, se trabalhar também soft skill, aí ele conquista o mundo, tá? Então, isso é uma coisa que eu admiro muito no Fabrício. Falo, olha, cara, eu preciso aprender um pouquinho contigo aí, esse seu dom aí de conquistar as pessoas. Vamos aí para uma outra pergunta, Fabrício, vamos parar um pouco das nossas. A Fernanda de Souza, ela fala assim, boa noite, fico pensando, e como se mede os soft skills? É algo que dá para saber durante uma entrevista ou você vai descobrir aí no dia a dia da pessoa? Olha, vamos lá. Eu acho, sem dúvida nenhuma, acho que essa parte de soft skill a gente consegue pegar muitas vezes numa entrevista,
né? É o comportamento, a gente coloca algumas situações hipotéticas que acontecem e a gente vê como essa pessoa responde, como ela se porta, né? A gente pede muitas vezes exemplos de que aconteceu na carreira profissional dela, e conforme ela responde, a gente consegue medir sim essa parte de soft skill. Né? Por exemplo, algumas são fáceis, né? A parte de comunicação. Comunicação é uma soft skill que a gente consegue medir rapidamente. Poxa, em 2 minutos de bate-papo a gente já vê como é que está essa questão do soft skill de comunicação da pessoa. E com as perguntas certas, às vezes com uma dinâmica certa, você consegue medir também, por exemplo, se ela sabe trabalhar bem em equipe, né? Se a parte de criatividade, né? Pensamento crítico, né? A gente dá algum problema ou pede para a pessoa exemplificar um problema, como ela resolveu, tal. Você começa a medir isso daqui na pessoa também. Lógico, essa medição de soft skill aí entra muito também na bagagem de quem tá entrevistando, de quem tá conversando, né? Porque você vai pegar como que se diz, né, a sua bagagem também que você tem aí de experiência para poder medir isso daqui, né? Lógico, nem tudo numa entrevista você consegue pegar, somente no dia a dia, sem dúvida nenhuma, você acaba pegando mais detalhes nesse soft skill, igual o Alex falou, né? A gente contrata pelos hard skills, mas infelizmente a gente acaba dispensando pelo soft skill. Né? E não é fácil, vou te falar que não é uma ciência exata. Ciência humana nunca é exata, né? Pior que é muito louco tudo isso, né? Pois é. Vamos lá para a Érica. Érica Dias, pode-se dizer que o reconhecimento da soft skill seja subjetivo? E o hard skill você sabe ou não, mesmo que menos ou mais? É uma coisa mais subjetiva ou hoje em dia é mais objetivo, é mais fácil medir? Pelo que você falou, eu acho que está ficando mais fácil, né? Cada vez está ficando mais fácil a gente conseguir medir. Antes eu acho que era um pouco mais difícil, mas hoje assim, né, a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais conhecimento, a gente consegue de fato medir essa parte de soft skills, né? Assim, como que a gente mede, né? É o feeling do gestor, é o feeling ali do gerente que está trabalhando no dia a dia, você consegue medir isso. Você sabe aquele profissional que é um excelente técnico, ele tem todo aquele aparato de hard skill excelente, mas a gente sabe que é um profissional que não tem uma capacidade total de trabalhar em equipe. Eu brinco que é aquele profissional que você vai botar dentro de uma salinha, passar pizza e Coca-Cola por baixo. Mas você sabe que na hora que tiver um problema, que é aquele bicho cabeludo que ninguém sabe resolver, você vai chamar esse cara que tá lá comendo a pizza com a Coca-Cola, porque é ele que vai saber em que momento e aonde dar a martelada certa para resolver o problema. Tá? Então, é subjetiva na questão da bagagem do gestor, mas é possível sim você medir e saber exatamente, criar um mapa, digamos assim, dessa soft skill de cada membro do seu time. É engraçado isso, né? E eu acho que muitas vezes é o tipo de coisa que você até muitas vezes na entrevista você pode maquiar um pouco, mas depois no dia a dia a coisa já fica mais clara. E aí muitas vezes foi aquilo que o Alex falou, né? Você é contratado pelo hard skill e muitas vezes pelo soft skills que você demonstrou durante uma entrevista, mas no dia a dia não é bem assim, porque você foi lá, fez seu dever de casa, você aprendeu né, alguns soft skills que você tem que fazer na hora de uma entrevista, né? A gente vai falar de entrevista aí daqui a um mês aí na nossa live das terças, mas só que no dia a dia você não conhece. Por exemplo, nós temos um XUI e o gestor, quando está essa entrevista, falou assim, olha, a gente gosta que uma vez por semana você venha para ficar com a equipe, para trabalhar em equipe aqui, para se juntar. E ele falou, não gosto. Eu gosto só de trabalhar em casa sozinho. Você me passa a tarefa, né? Me passa a pizza e a Coca-Cola por baixo da porta e eu entrego. Assim, ele achou melhor dizer isso na hora. Conclusão, aquele não foi a vaga para ele não foi aceito naquela vaga. Mas ele poderia ter dito, ok, mas assim, não é ele. Ele prefere a pizza e a Coca-Cola por baixo da porta e assim é ele. Então, ele deixou isso muito claro na entrevista,
não entrou para aquela vaga, espero que entre para outra, mas não entrou. Então isso foi muito claro, é muito louco isso, né? Ele achou melhor essa clareza, né, do que ser mandado embora depois quando descobrirem que ele não tem esse tipo de soft skills que é importante para o cargo, né? Sim. Temos aí uma outra. Posso até falar uma coisa, até para desmotivar, né, os profissionais que estão ouvindo, né? A gente está falando de trabalhar em equipe, empatia, comunicação. Cara, é necessário, sim, muitas vezes, a gente ter esse profissional da pizza e Coca-Cola. Porque esse cara, ele tem um pensamento crítico excelente, ele sabe resolver problema, ele tem criatividade para resolver determinados problemas, tá? E esse profissional muitas vezes é importante. Então, aquele profissional que a gente está ouvindo, fala, poxa, vocês estão falando um monte de comunicação, poxa, eu sou esse cara que fica dentro da salinha, gosta de trabalhar sozinho, ferrou, eu não tenho mais espaço. Não, fiquem tranquilos, tá? A gente precisa desse profissional, sim, na nossa equipe. Quando a gente desenha uma equipe, poxa, a gente vai balancear uma série de coisas. E muitas vezes a gente precisa, sim, desse profissional que quer trabalhar ali sozinho, que a gente vai passar, delegar a atividade e ele vai se virar. Pior que é verdade. E vamos lá, tem aqui um que eu não sei quem é, porque é um LinkedIn user. Se me permitem... É o Michael, acho que é Michael. Desculpa se eu estiver falando errado, é Michael Jopan ou Joplin, alguma coisa assim. Para mim só sai como LinkedIn user. Se me permitem, um dos principais pontos de soft skills a ser desenvolvido em um profissional é a habilidade de comunicação eficaz, excelente. Ouvir ativamente, foi o que eu também comentei. Expressar clareza na comunicação e adaptação e diferentes profissionais, seja seu chefe, seja sua equipe. Então, a comunicação, você reiterou isso também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante essa parte de comunicação. Igual o Alex falou, poxa, com essa parte de trabalhar de agilidade, você trabalhar numa squad, trabalhar numa tribo, o profissional tem que saber falar com cada tipo de público que ali vai aparecer. Né? Um dia você vai estar falando com uma equipe técnica, amanhã você está falando com o stakeholder, amanhã você está falando com o CIO, daqui a pouco você está falando com o board da empresa, então você tem que ter esse feeling de desenvolver sua comunicação e saber como falar com cada público. E assim, isso é engraçado. Desculpa, vai lá, Alex. Existe até uma piada no LinkedIn que o pessoal chama de profissional de TI, não é pastelaria, onde você chega lá com um cardápio, pede um produto e a gente entrega um pastel. Porque justamente não é essa entrega, realmente existe uma troca. Hoje o profissional de TI, ele está, como o Fabrício falou, ele está diretamente, principalmente nas metodologias, né, as abordagens, na verdade, ágeis, estão muito próximos dos stakeholders, das partes interessadas. Toda a organização, não existe mais aquele silo da área de TI, ou seja, tudo está envolvido, todos são importantes e todos têm que trabalhar em conjunto, ou seja, se tem uma falha de comunicação, vai quebrar realmente a qualidade ou a velocidade que tem de resolução de um problema. Então, realmente essa habilidade de comunicação eficaz é fundamental. Sem dúvida. Todas são, mas a comunicação é fundamental. E um ponto importante, a gente também já teve essa experiência com profissionais que acabaram saindo por soft skills na IT Recruiter, é você saber o seu público. Né? E isso faz parte da sua comunicação, é você saber que enquanto você está ali com a sua equipe, ali batendo papo, você vai lá relaxar, etc e tal, mas se você está num público, numa reunião de diretoria, ou numa daily em Portugal, que a coisa é dinâmica, né? Você já entra começando, né? Pois né? Não ter aquela coisa do Brasil, daquele bate-papo, final de semana, como é que foi ali o churrasco de domingo, foi a praia? Não, já entrando. Nós tivemos um caso de um profissional, há uns 2 meses atrás, que acabou saindo porque ele entrou numa reunião de diretoria e fez uma piada. Assim, normalmente aquilo deixaria passar, só que o gestor achou que não conhecia direito, disse que é inapropriado o comentário que ele fez para a reunião de diretoria. Então, a pessoa também tem que entender o ambiente onde está, né? Isso é muito importante. É muito importante. E também a questão do público, né? Nós de TI, a gente tem essa mania de falar muito tecniquez, né? A gente adora falar esse monte de sopa de letrinha e tal, e muitas vezes a pessoa, o público que a gente está falando não conhece. Né? Eu até brinco, né, que um
uma das coisas do meu trabalho, tal, tudo, eu faço muito essa parte de tradução, né, do technique case para o mundo de negócios, né? Então eu gosto de enfatizar, de fazer esse trabalho de entender qual que é a dor do cliente, para poder traduzir para a equipe técnica, para a gente desenvolver uma solução, trazer algo que resolva a dor do cliente, e ao mesmo tempo eu gosto de trazer as dificuldades técnicas, o que está acontecendo, de traduzir uma forma para o ambiente de negócios, para eles entenderem como que a gente pode, por que às vezes um projeto é caro, por que às vezes um projeto demora para ser implementado, né? E isso é capacidade de comunicação. Né, você poder navegar em dois mundos aí totalmente diferentes, digamos assim. É legal. Estamos aí. O Júlio diz o seguinte: no mundo de IA, é possível utilizar ferramentas computacionais, né, que possam avaliar os soft skills? Se sim, você acha que elas são confiáveis? Olha, eu não. É uma pergunta bem difícil para responder. Eu sei, essa é difícil. Essa é difícil. Mas eu digo essa assim. É difícil. Eu sei que pode ter resposta até enviesada, né, Fabrício? Pois é. Mas eu sei que sim, tem soluções que você consegue sim medir essa parte de soft skills. Tem ferramentas, principalmente aí, é difícil até responder porque o pessoal mais de psicologia consegue exemplificar bastante coisa. Você tem ferramentas que você consegue sim identificar essas questões de soft skills do colaborador, né? Você consegue ver onde que ele tem gaps, aonde ele precisa melhorar. Mas eu não sei se o IA ainda tem todas a ferramenta necessária para avaliar esse tipo de coisa, né? Como a gente falou, é muito subjetivo, é muito intrínseco ao comportamento humano. Eu acho que o IA ainda não chegou nesse ponto. Mas eu acho que a questão toda é que quando você é submetido a uma prova, um teste, você não é sincero naquela resposta. Você vai falar qual a melhor resposta que eu tenho que dar nesse teste que eu estou a fazer. Então você não está sendo você. Pois é. Então na hora de você ter essa triagem que a inteligência artificial for fazer, ela vai julgar na base daquilo que você respondeu. Sim. Que muitas vezes não é aquilo realmente que você é. Então esse exame, essa avaliação teria que ser uma avaliação que fosse muito mais subjetiva nas perguntas, como perguntas situacionais, do que perguntas objetivas. Escolha de 1 a 5, um Likert, por exemplo, que aí a resposta vai ser enviesada, com certeza. Dentro do X fala muito disso, né? De fazer perguntas subjetivas e colocar situações onde o cara tem que pensar, e quando você começa a pensar, exatamente, eu fiz recentemente à frente. Eu fiz recentemente a prova do PMP da PMI e foram 180 questões, se eu não me engano, todas elas situacionais e subjetivas. Então, começar a perguntar, você como gestor de projeto, tal, aconteceu isso, esse é o problema. E tinha lá 5 perguntas, 5 respostas situacionais com base naquela pergunta situacional, justamente para que você não tenha uma resposta enviesada e não queira burlar a inteligência artificial que depois te ranqueia. No final lá tem lá a aprovação lá, né, do exame, dizendo qual foi a sua pontuação com base naquelas perguntas. Então, a pergunta é muito difícil do Júlio, é algo que acredito que dá para um futuro próximo aí termos uma forma melhor de fazer essa análise. Olha, tem algumas perguntas também, Rô, tem de uma pessoa aqui que o Vitor mandou pra gente, que a gente não visualiza, que é da Isabela Braga. Eu não consigo visualizar. Pode fazer, faz aí. Não. Consegue colocar aí, Vitor? Da Isabela Braga, logo depois do Júlio. Eu não consigo visualizar. Então, enquanto o Vitor coloca aí da Isabela, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que com toda essa mudança de mundo, pós-Covid, etc e tal, quais são as soft skills modernas, vamos dizer, né? São as soft skills mais modernas que existem. Uma das soft skills mais modernas que eu vejo no dia a dia, que a gente entende, é que hoje em dia você, por exemplo, você está remoto,
mas você está, entre aspas, tá presencial, porque você entra numa live dessa e aqui você Pois é. está, né? E você tem que ligar a sua câmera, isso é uma coisa, né? Tem muita gente, muita briga que a gente tem em projetos, que o gestor fala, tem que ligar a câmera, mas muitas pessoas não gostam de Não ligar a gosto de ligar. câmera. Eu já entrevistei pessoas que, assim, eu tive que falar, meu querido, por gentileza, dá para você sair debaixo da mesa? Porque a pessoa, aquela pessoa, ela ficava embaixo da mesa. Então, existem, assim, habilidades, soft skills mais modernas, com essa loucura toda que a gente viveu, de transformação digital, etc e tal? Eu não digo que seja mais moderna, mas eu digo que tá mais exacerbada algumas soft skills, por exemplo, a parte de comunicação, né? Uma coisa é você tá no presencial, você tá no olho, você tá gesticulando, a pessoa tá te vendo, o corpo fala a todo momento. E quando Sim. você tá fazendo algo remoto, né, muitas vezes você não tá vendo o corpo inteiro da pessoa, né? Ou como você falou, a pessoa tá com a câmera fechada, né? Então você já perde um pouco dessa comunicação. Então, nesse mundo novo que a gente tá aqui, de tudo remoto, tudo usando o Teams aqui para conversar, eu acho que essa habilidade de comunicação que eu digo que se modernizou, talvez se modernizou, você tem que descobrir formas diferentes de usar essa parte de comunicação, né? Se for pela câmera, melhor ainda, né? Pelo menos você está aqui mexendo, você está gesticulando, né? Você tem as suas expressões faciais, né? E quando você fala essa parte de fazer tudo remoto, né? Eu acho que essa parte de comunicação, você ter uma comunicação eficaz, ser claro no que você está falando, eu acho que é uma que a gente está sendo mais utilizada aqui no nosso dia nesse mundo remoto. E tem um detalhe que eu queria desculpa interromper, Fabrício, Imagina. falar para você o seguinte, dentro da comunicação, quem já estudou a comunicação, a linguagem verbal, ela não chega, se não me engano, a ser 10%, tá? Sim, A linguagem sinestésica, que é a movimentação, ela chega a ser, acho que é 80% ou 90%, e o restante seria o tom de voz. E o PMI mais o Scrum Org, ele sugere, numa briga, sugere que as meetings, as reuniões sejam com câmeras abertas. sim. Outra curiosidade, quando eu trabalhei no Brasil, todas as empresas que eu trabalhei, todas, era câmera desligada. Uma vez ou outra que ligava a câmera. Em Portugal e Europa, todas são câmeras abertas. E a Europa entende que câmera desligada é como se fosse falta de educação. Sim. Eu confesso que quando eu estava no Brasil, eu queria ficar com a câmera desligada, porque eu ficava sem camisa, ficava à vontade, e eu queria ficar à vontade mesmo. Hoje, depois que eu absorvi a cultura da Europa, cultura mundial, e depois que eu tirei a certificação de PMP, PMI, do Scrum Org, entre outros, eu vim compreender realmente que esse feeling, muitas vezes, por exemplo, o Fabrício, ele tem projetos internacionais com gente na Índia, Israel. Imagine você tentar ouvir um indiano com sotaque forte, ele com a câmera desligada, ele com a câmera aberta, ele tem a questão da gesticulação, a leitura labial, então Já facilita o entendimento da pessoa, tá? Desculpa interromper e me Não, imagina. intrometer na opinião, mas é algo que eu tenho falado muito nas redes sociais, algo que é de suma importância a gente compartilhar com as pessoas. E a gente está falando, desculpa, só para você falar de comunicação, mas abrir um pouco mais. Não, a gente está falando muito aqui de comunicação aqui, verbal, mas a gente também tem A escrita. a escrita. Pois é. Então eu queria que você também transportasse um pouquinho a fala de comunicação, mas também a escrita, né? Também, né? Acho que a comunicação escrita, sem dúvida, é muito importante, né? Cada vez mais a gente... Telefone a gente não usa mais, né? O telemóvel também não, né? Você usa o WhatsApp, você usa o chat do Teams, mas você não liga para a pessoa, né? Então, essa parte de comunicação escrita também é muito importante, né? Você saber colocar o verbo no tempo certo, a vírgula no lugar certo, né? Você ter clareza no que você vai estar usando, né? Detalhar muito bem o que você tá escrevendo para não ter duplo sentido, né? O ruim também quando você tem essa comunicação estritamente só escrita, tal, é um pouco frio, né? Você não consegue
transparecer tudo ali o que você tá precisando passar de recado pro colaborador ou pro cliente, né. Então, são coisas que você tem que trabalhar e desenvolver muito grande. E outra parte de comunicação também, que é muito importante, essa parte de comunicação, digamos que visual, tá. Cada vez mais a gente faz essa reunião, a gente tem que apresentar, um slide, alguma coisa, é algo também que a gente tem que desenvolver, né. Junta isso a comunicação escrita, a comunicação falada e a comunicação visual, tá. É muito importante a gente também desenvolver essa parte de comunicação visual, você ter o auxílio de um slide para te ajudar nessa parte de comunicação. Esse é um ponto que eu tive que desenvolver no decorrer da minha carreira, tá. Eu falo isso porque já ouvi de um outro gestor, eu falei: "Pô, Fabrício, eu vejo que você tem um conteúdo bacana, tá muito bacana, eu consigo entender tudo que você está falando, tal, você transmite o recado, mas cara, seu PowerPoint tá horrível". Ou seja, tive que também desenvolver uma outra habilidade aqui, fui correr atrás, tal, para melhorar essa parte de comunicação visual das minhas reuniões. Eu tive essa mesma experiência há 2 semanas, quando eu tive que preparar a live, uma apresentação para um pitch, depois para o Web Summit, e ele falou assim: "Rosane, eu queria uma coisa mais moderna. Eu tenho uma empresa com tecnologia, inteligência artificial, eu quero que eu olhe e veja que a sua empresa é uma empresa de tecnologia mais moderna". Uhum. E eu tive que preparar. Agora, falando sobre o visual, contar de uma experiência de um candidato que foi desclassificado por um cliente nosso, e ao final nós não passamos isso para ele, deveria até ter passado, mas nós só ficamos sabendo disso, porque a gente sempre dá feedback, e mesmo se for qualquer que seja o feedback, nós somos extremamente transparentes, desde obviamente o cliente nos conte. Ele fez a entrevista e no background dele, ele estava na cozinha com uma pia Lotada cheia de louça suja. Não, eu tô falando a realidade, foi o que aconteceu. E o gestor, ele falou que ficou extremamente incomodado com o entrevistador, extremamente incomodado com aquilo, que ele ficou pensando, assim, quando a gente fala de codificação clean, né, vocês têm os termos de codificação, né, não sei como é que funciona, limpa, não sei como é que funciona, Código limpo. Código limpo, ele falou que ficou imaginando, como que cara, será que o código limpo do cara é igual à cozinha dele? Então, assim, Interessante que você falou, Rô. Interessante isso, que outro dia eu estava lendo uma matéria e também conversando com um colega meu sobre isso, né? Que eu acho, é minha opinião, tá? E quem tá aí na rede tem todo o direito de discordar. Tem que deixar isso claro. Eu acho que é um preconceito quando a gente julga alguém pela sua roupa, pela sua aparência, tá? Ou pela sua casa, o que for. Mas eu sou totalmente contra. Mas as empresas têm dress code, que é código de vestimento. As empresas também julgam os psicólogos que se a pessoa se veste mal ou não se preocupa com a sua aparência ou com o ambiente que você tá, ela vai ter aquele código sujo dentro do... Ou seja, se a pessoa ela é organizada... Eu já peguei código que extremamente... Eu quando programava, porque eu não faço mais isso, eu fazia lá, por exemplo, eu ia fazer uma estilização no CSS, eu colocava lá, fazia o apontamento para o HTML, colocava tipo um menuzinho, item 1, um header, item 2 seria o menu, item 3 seria o carrossel, e estilizando para quê? Para a pessoa que fosse fazer a manutenção do código, ela conseguir encontrar onde ela consegue fazer as alterações. Então existe sim essa preocupação de dress code, por exemplo, se você vai visitar um cliente, você tem que estar com um blazer, ter com uma roupa social. Pô, se vai para uma reunião que seja informal, você pode à vontade com camisa de caveira. Novamente, sou contra isso, mas as empresas, elas julgam, principalmente as empresas europeias, são assim. As norte-americana e brasileira, os caras estão de camiseta, não se importam muito não, mas as empresas realmente da Europa se preocupam se as mulheres estão com batom, estão maquiadas, estão arrumadas, o tom de voz que você fala, a forma como você se porta, a forma como a sua postura, isso é um soft skill, a sua postura, eles entendem que a sua postura, a sua forma como... Outro dia eu encontrei Fabrício, ele veio de uma reunião em Lisboa com a Nokia, ele tava parecendo eu falei, tu tá parecendo um gerente, ele disse, mas eu sou gerente, é verdade, esqueci. Então assim, claro que foi uma piada que eu sabia que ele era gerente, né, project manager,
Mas é porque realmente a gente que acha que é de TI acha que você vai ficar o tempo todo usando camisa de caveira e cabelo colorido, mas não. Isso depende de diversos fatores do ambiente, entre outros. Eu queria só aproveitar também e falar que tá tendo muitas perguntas, mas a gente não consegue visualizar, tá? O Ian, junto com o Vitor, falou, olha, eu não tô conseguindo ver no backstage as perguntas, eu também não tô conseguindo ver, mas o Ian já tá avisando pro Vitor que tem muita pergunta, mas algum problema aqui no StreamYard que a gente não está... Se a gente não conseguir ler a pergunta do público, a gente pede desculpa, tá? Mas algum problema técnico, depois a gente vai tentar resolver. Então tá. É assim, eu acho. Vai lá, passa lá. Me diz uma coisa, Fabrício, para quem está começando agora, principalmente aqui ali eu brinco assim, Vitor aí, né? Para quem não sabe, né? Vitor é meu filho, né? Vitor Marques é meu filho. E uma das coisas que eu fiz com o Vitor e com a minha filha mais velha foi colocá-los na aula de teatro, quando eles eram jovens, né? E eu acho que isso foi um desenvolvimento. Mas quem não tem essa oportunidade, eu lembro na época, quando eu fui botar o Vitor na aula de teatro, a primeira pergunta que a pessoa perguntou, o seu filho vai fazer direito? Eu falei, direito? Porque se ele estivesse fazendo faculdade de direito, a gente tinha um desconto especial. Porque eles tinham um desconto especial para quem fazia direito. Porque muitos advogados faziam aula de teatro, né? Então, assim, para quem está nessa área de tecnologia ou quer entrar na área de tecnologia, quais são os soft skills, caso a pessoa já não os tenha, que ela precisa treinar, para que ela precisa aí desenvolver e principalmente aqueles mais importantes para você poder subir na carreira, galgar na carreira? Vamos lá, nossa, a gente falou de vários aqui, né, que sem dúvida nenhuma complementam a sua carreira e com certeza são catalisadores aí para galgar novos desafios, né. Como a gente falou, a parte de comunicação, eu acho que sem dúvida nenhuma é uma soft skill extremamente necessária para a carreira de TI, igual o Alex falou, poxa, aquele profissional de TI de antigamente que ficava no CPD trancado, não dá mais, né? A gente precisa sim de um profissional que esteja lá, saiba falar, como falar e com quem falar. Então, essa parte de comunicação é extremamente necessária de desenvolvimento. Eu falo, não necessariamente até você precisa fazer um curso de teatro. Você pode se colocar em algumas situações para desenvolver essa parte sua de comunicação, né? Ah, poxa, como você pode fazer isso? Por exemplo, vamos lá, você faz parte de uma igreja. Poxa, se coloque à disposição para subir lá em cima do púlpito e poder ler uma parte da Bíblia ou passar algum recado ali dentro da igreja. Ou seja, você já está se colocando à disposição e mudando e incrementando essa parte sua de comunicação. Ah, você não tem essa oportunidade? Ok, imagina que você está numa cidade, você está numa localidade onde você talvez tenha uma oportunidade de dar um curso, de poder apresentar um pouco do seu conhecimento para uma comunidade, para um grupo de alunos, ou passar uma série de dicas aí para os jovens que estão entrando na carreira, mais uma oportunidade de você estar se comunicando, mais uma oportunidade que você está tendo aí de falar em público, né? Que mais? Desenvolver essa parte de mudança, adaptabilidade, né? A gente sabe que o ser humano por si só tem uma resistência muito grande à mudança, né? Então, comece a mudar pequenas coisas, tá? Não precisa fazer grandes mudanças aqui, pensando, por exemplo, para aquela pessoa que tem dificuldade de mudança, muda a mobília do lugar da sua casa. Tira a sua cama do lugar, põe do outro, joga o guarda-roupa para lá, né? Muda a disposição das coisas que tem dentro da sua cozinha, pensando no melhor processo para o seu dia a dia, né? Às vezes até mudar a rota para onde você vai para o trabalho já é uma mudança, né? Que a gente sabe que causa um pouco de desconforto quando você faz alguma mudança. Então, acho que é bacana você começar a trabalhar isso dentro de você. A gente tem falado muito também, né? Nessa parte de inteligência emocional, né? Avalie e se autoavalie muito bem essa parte de quanto você está preparado para lidar em situações de estresse. O mundo corporativo é estressante. Nunca é um mar de flores, é estressante, não tem como a gente fugir disso.
você vai ter frustrações na sua carreira. Né? Às vezes você quer muito entrar, às vezes naquela vaga que você falou, poxa, isso aqui é perfeito para mim, para o meu futuro e tal, e você vai levar uma porta da cara. Então, como você lida com essa frustração? Lógico, todo mundo vai ficar chateado, todo mundo vai ter, vai ficar pé da vida porque você não conseguiu essa promoção ou você não conseguiu aquela vaga, mas aí você vai ter que trabalhar como eu vou absorver isso daqui. Entra na sua resiliência, analise friamente aqui aonde você errou, o que você pode melhorar, poxa, por que eu não consegui essa vaga? Às vezes não dá, igual eu falo, às vezes você não consegue dar um feedback pro candidato porque você não teve feedback, mas o próprio candidato, né, o próprio profissional tem essa capacidade, sim, de analisar, poxa, eu falei aquela frase, mas olha, não foi legal, da próxima eu preciso melhorar isso, talvez eu tenha que desenvolver essa competência, talvez eu tenha que pensar nisso de uma forma diferente. E outra coisa também, tá? Tenha em mente, tá? Que quando você tá assumindo esse desafio de melhorar algumas soft skills, primeira coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. Tá? E quando a gente fala de melhorar soft skills, não é fácil, porque você vai colocar dedos, né, em algumas feridinhas assim que você não queria mexer. Né? E você falou, poxa, aquele profissional que gosta de trabalhar sozinho, que ali se virar, fala assim, manda o que eu tenho que fazer e eu me viro. Poxa, ele vai ter que sair da zona de conforto dele e desenvolver isso daqui de trabalhar em equipe, de falar com todo mundo, tá lá, se expor, tal. Então você sai da sua zona de conforto. Tá? Então, para você desenvolver qualquer soft skill que você tenha essa necessidade, a primeira coisa que você tem que ter ciência é saia da sua zona de conforto. É muito louco tudo isso, é muito louco. A gente já está chegando aí no final. Se alguém tiver mais alguma pergunta que eu faça, já chegamos, na verdade, no final e ainda tem muitas perguntas. Eu preciso saber o que a gente faz agora, porque assim, tem muitas perguntas, ainda tem 50 pessoas online aqui. Já passamos de 10 minutos do nosso horário, né? Deixa eu falar a experiência que eu tive aí. Eu e o Alex, você sabe que eu e o Alex... É porque o assunto é muito bom e assim, Rô, deixa eu te falar. Não é porque o Fabrício é meu amigo, não. É porque o Fabrício, ele, de soft skills, ele entende. Eu sento com ele para tomar um café, ele me dá uma aula de soft skills, eu fico assim, uau! E muitas vezes nem para falar sobre soft skills. Às vezes no dia a dia dele, quando eu tô com a família dele, a família dele tá com a minha. E assim, uma aula que ele e a esposa dele me dá de soft skill é espetacular. E a gente trazer esse dom que ele tem aqui, compartilhar com as pessoas que estão online aqui fala assim, pessoal, a área de TI é muito pequena, tá? Todo mundo se conhece. Todo mundo vai se bater. Eu, quando vou para Lisboa, Porto, eu me bato com um monte de gente, a gente toma um cafezinho. Quando eu for pro Brasil, eu sei que vou me bater com um monte de gente também. É assim, todo mundo se conhece. Conheço gente da Accenture, da Tivit, multinacionais, da Cap do Brasil, da Cap de Portugal, entre outros. Mas a semana passada eu tive uma experiência interessante, Fabrício, falando dessa coisa de soft skills. Né? Eu me inscrevi e acabei sendo aceito fazer um pitch no Web Summit. Estou acostumado a falar em público, não tenho nenhum problema com isso, mas eu não sei se foi a primeira vez em subir no palco e eu senti que o nervosismo me deu uma congelada e eu tinha dois públicos ali. Eu tinha um público que eram meus jurados e tinha um público que era o meu público mesmo. E na hora eu acabei voltando mais para os jurados. Foi um dos grandes erros que eu cometi, né? E não passei para a segunda fase, mas aprendi muito. E agora já estou querendo muito uma próxima oportunidade. E aí ontem eu estava vendo uma estatística que é, quando você erra, você sente a dor 2 vezes maior do que quando você acerta. Então, quando você acerta, o seu prazer é muito menor em comparação com a emoção que você sente quando você erra. Isso é muito louco, como a gente não consegue ter o sentimento do prazer que a gente tem o sentimento da raiva. E antes... Fala. Não, aí é outra coisa que eu, com o tempo de carreira, você acaba desenvolvendo, né? A gente comete erros, ainda cometo erros, né, durante minha carreira, acontece. Mas, ao mesmo tempo, o que eu desenvolvi? Poxa, o meu erro hoje não é que eu celebro o erro, mas eu uso o erro como uma forma de aprendizado. Poxa, eu não tenho problema nenhum em errar, eu não tenho problema nenhum em aceitar o erro da minha equipe.
Poxa, desde que a partir desse erro a gente saia dali com um novo aprendizado para não errar mais. Esse era o ponto que eu ia fazer. E é uma das coisas que eu aprendi com a idade, e eu sempre falo para as Uhum. pessoas quando elas são fáceis: não ter medo de errar Pois e é. não ter medo de pedir ajuda. Uhum. E Correto. quando a gente é jovem, estagiário, aqui a gente tem aquele medo: se você vai errar, você vai mostrar uma fraqueza, ou se você Uhum. vai pedir ajuda, você vai mostrar uma fraqueza. Mas não tenha medo de errar e não tenha medo de pedir ajuda. Pois é. Olha, E eu acho que tava. uma frase, acho que uma frase que a gente tem que usar nesse dia é o não sei. Não tenha medo de falar não sei. Ontem eu tava um bate-papo com a minha mentora, né? Eu tenho 2 mentores, e uma mentora minha de aprendizado. E uma coisa interessante que ela falou foi justamente isso. Ela falou pra mim que muitas vezes a gente precisa se apropriar do medo e da Uhum. frustração pra gente chegar ao sucesso. E minha cabeça bugou. Como assim? Sim. Ela, o medo não é ausência não é ausência de coragem. O medo simplesmente é um fator que te limita, mas você pode pegar ele e transformar, potencializar ele no seu sucesso. E aí começou a abrir minha mente. E eu lembrei que uma vez eu trabalhava numa empresa, eu tava com muito medo de ser demitido da empresa, porque tinha um mês que o chefe não falava comigo, né? Então eu tava Uhum. naquele medo e eu comecei a usar o meu medo para trabalhar mais, para dar o dobro do meu trabalho. E aí, quando veio a promoção, o diretor da empresa: olha, eu quero promover fulano de tal, porque acho que ele tem um perfil. Aí o meu chefe: olha, tem um mês que eu não falo com ele porque eu tava enrolado com um monte de coisa, viagem de trabalho, etc. E eu não falei com ele em nenhum momento, e o cara foi lá, tocou tudo sozinho, deu resultado, fez o trabalho a mais, pode promover ele. E aí, quando a minha mentora ontem, conversando comigo, me falou sobre o medo, não tenha medo do medo, use o medo a teu favor, Sem dúvida. não fuja dele. Aquilo para mim foi espetacular. Isso é uma forma de soft skill que tem que ser realmente trabalhado em todos nós, porque o medo muitas vezes paralisa o profissional. E muitas vezes ele tem medo de errar, às vezes não assume o erro, e é como o Uhum. Fabrício falou, né? Não tenho medo de assumir o erro, portanto que eu procure não cometê-lo novamente. Né? Pois é. Claro. E os erros servem, como o PMI fala, né? De lições aprendidas, lesson learned, ou seja, Uhum. deixa guardado lá aquelas. Até para um dado depois, né? Quando for fazer um projeto que for, olha lá quais são, de forma leiga, né? Quais são os erros que tivemos nos projetos passados, para que a gente não venha errar novamente. Então, Errar o erro, novamente. muitas vezes, e o É medo, uma eles forma de podem ser. aprendizado, Exatamente. sem dúvida. Eu não consigo mais ler perguntas aqui. Eu não sei se o Vitor tem mais perguntas aí. Eu tenho uma pergunta aqui, eu queria Vai lá. falar, achei bem interessante. É do Diogo Rocha, tá? Ó, Diogo, eu só tô vendo aqui porque o Ian colocou aqui no WhatsApp nosso, mas aqui no LinkedIn a gente não consegue ver, tá? Nem no StreamYard. Olha, pra galera que tem um certo nível de autismo, qual é a dica para melhorar o soft skill? Legal. Caramba, velho. As perguntas difíceis o pessoal tá falando aí. Ai, olha, acho que é uma pergunta muito difícil falar. Porque a gente tem diferentes tipos não é grau de autismo, É são espectro que diferentes fala, né? espectro Diferente espectro autista, tá? do autismo. Eu falo isso porque eu tenho casos de autismo na minha família e não é fácil. Mas ao mesmo tempo você tem essa questão do espectro autismo, que você sim tem como. Aí cabe o líder também, tá? Eu acho que é muito mais um papel do líder de saber utilizar, como se diz, o melhor recurso que ele tem na mão. Tá? Às vezes o autista, sim, ele tem essa questão de dificuldade de comunicação, de relacionamento com a equipa. Em compensação, a gente sabe que tem muitos autistas, né, que têm uma capacidade de análise crítica, né, de criatividade, de inteligência para resolução de problemas que é fora da curva. Então aí cabe sim ao líder identificar isso daqui dentro do time que está trabalhando, poxa, e direcionar cada um para assumir a sua melhor posição.
né? Como técnico de futebol, poxa, você vai colocar aquele lá que vai jogar na melhor posição. A mesma coisa acontece nisso daqui. Se você sabe que você tem um profissional que tem dificuldade de comunicação, você não vai colocar ele no meio da fogueira para falar com o diretor. Mas em compensação, esse profissional, poxa, ele tem um foco excelente para resolver problemas, ele tem uma criatividade, ele pensa muito mais fora da curva do que qualquer um de nós. Então cabe sim ao gestor Isso é avaliar gestão. e botar para. Isso é gestão. Isso é Cabe gestão. o profissional, o Perfeito. gestor colocar o cara para trabalhar no lugar certo. Olha, essa sua dica é uma consultoria, foi realmente uma dica de ouro. Pessoal, para quem está almejando ser gestor na área de TI, não só na área de TI, mas qualquer área, essa dica que o Fabrício trouxe é fundamental. Ou seja, se uma pessoa ela tem dificuldade de falar em público, você não vai colocar ela na fogueira, como ele falou, as palavras dele, direto com o diretor, né? Então, assim, espetacular. Isso mostra o quanto a sua senioridade, a sua experiência, né, em gestão de pessoas e de conflitos também, né? Uma coisa interessante que eu tenho visto atualmente nas empresas é as pessoas que têm um aspecto de autismo estão utilizando um cordãozinho, né, Sim, acho que é um símbolo de quebra-cabeça, né? Para dizer para as pessoas que elas são autistas e as pessoas que percebem que são autistas tenham empatia. E muitas empresas estão tendo workshop, entre outros, para quê? Para que realmente as pessoas entendam que muitos autistas têm certas dificuldades com alguns soft skills. Então a gente não pode julgar alguém por conta disso. Pelo contrário, tem que dar todo o apoio, toda a força, como o Fabrício falou. Se a pessoa tem uma dificuldade de falar em público, dependendo do nível, se é que se pode falar, né, do aspecto de autismo, a gente não coloca ela na fogueira, coloca ela realmente numa posição que ela possa se sentir confortável e ela possa dar o melhor que ela tem. Se a gente tivesse, a gente está passando muito do horário, eu devo convidar até o Vitor para entrar, porque ele tem experiência, ele já trabalhou. Eu acho que poderia chamar o Vitor. Com autista. Já tá no finalzinho. Ele trabalhou, né, com autistas e fez um trabalho excepcional. O Michael fez uma comentário aqui. Tudo bem, R rápido, né? R aprenda com e erro. Aprenda, né? Sem dúvida. Isso é uma outra capacidade muito grande. Alex, tem mais alguma pergunta aí que você consegue enxergar? Olha, Rô, tem 50 pessoas aqui online, o pessoal não quer sair, não, tá? Eu não sei o que eu outra faço. Pergunta também. Você continua. Olha. Eu não quero sair, não, tá? O assunto que bom. E olha que é feriado aqui hoje em Portugal, né? Pois é. E já passou de meia-noite aqui. Vamos lá. Olha, tem mais uma pergunta que eu vejo aqui, que é da Isabela Braga, tá? Isabela, a gente não consegue ver no StreamYard no LinkedIn, mas o Ian mandou no grupo aqui, olha. Fabrício, na sua opinião, quais são as soft skills mais cruciais para um profissional de tecnologia que busca se destacar no mercado altamente competitivo e dinâmico? Você já falou um pouco sobre isso, né? A gente já falou um pouco já sobre isso, né? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Repete aí só os cruciais. Você falou muito de comunicação. Adaptabilidade, flexibilidade, né? Eu acho que nesse mundo que a gente está hoje, né, totalmente volátil e que muda a todo momento, né, essa parte de adaptabilidade, flexibilidade é muito importante. A parte de comunicação, seja ela escrita, falada, ou visual, também acaba sendo crucial aí para o profissional, não só de TI, tá? Profissional de qualquer área, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente ter essas soft skills aqui bem apurada aí para o nosso trabalho. Perfeito. Alex, eu acho que mais ou menos isso. Eu já consigo ver no seu relógio lá atrás, 00:20. Então já passamos. Fabrício, eu acho que a gente continuaria à noite, porque é um assunto, acho que de extrema importância. Porque eu sempre digo que hard skills é uma coisa que você eu diria até, entre aspas, mais fácil de aprender, né? Pois é. Que muitas vezes o soft skills não vem da própria pessoa, da personalidade dela, da maneira que você foi criado, da família. Tem muita coisa que envolve soft skills, né? E a gente poderia voltar a assuntos como o Alex começou, sobre roupa, vestimento. Outro dia foi divulgado, né, dos Estados Unidos, a vice-presidente, que aparentemente não foi aceita, porque durante a entrevista
só estava de batom, não estava maquiada, e acharam que ela não seria uma boa pessoa para uma vice-presidente, que aí eu ficaria horas aqui a falar sobre isso, né? Então, é muito louco tudo isso, esse ambiente que a gente vive hoje, né? E o quanto tudo isso é importante. Eu queria fazer só um comentário. Eu vi um vídeo recente, só para finalizar aqui, porque se deixar eu falo muito também, principalmente junto com o Fabrício. Vixe, a gente vai o vídeo era interessante, que ele falava sobre soft skill. E a cena era o seguinte: tinha uma vaga para multinacional e tinha uma pessoa cega deitada, sentada no chão, com um monte de nota de dinheiro, pedindo dinheiro. E uma pessoa passou, olhou, não deu dinheiro, fingiu que nada aconteceu. A outra pegou o dinheiro da pessoa cega. A terceira que passou, colocou dinheiro. Já dentro da empresa, essas mesmas pessoas, uma pessoa limpando lá, sujou tudo, pediu um favor. A primeira pessoa descartou porque era uma pessoa de limpeza. A segunda também. Já a terceira foi lá e ajudou. Não, você que ajuda, te ajuda a limpar. Resumindo a história, era o dono da empresa que estava testando a questão do soft skill da pessoa. E por incrível que pareça, lá no filme, os que tiveram essas atitudes erradas tinham uma qualificação melhor. E tem um ditado que fala, né? Contrate soft skills e treine os hard skills. É isso mesmo. Porque o hard skills você pode treinar pessoas. Os soft skills é muito difícil você conseguir treinar pessoas, porque vai, além da capacidade de lidar com pessoas, também entra a questão do seu caráter. Que isso pode. A gente fala muito soft skill, mas o seu caráter pode atrapalhar de você ter um soft skill, tá? Não tô falando realmente de espectro de autismo, não. Eu tô falando de caráter mesmo da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem um caráter que às vezes não consegue ter um bom soft skill. Sim, não tem o fit cultural com a empresa, né? A gente fala muito disso, exatamente. fit cultural. Se a gente falar de fit cultural aqui, a gente depende da gente. Olha, eu queria trazer o Fabrício num segundo momento para a gente falar um pouco de fit cultural. E a gente fala sobre fit cultural, soft skills e fit cultural aqui porque é um assunto importante, porque, pessoal, vocês podem conhecer de React, de Angular, de front-end, do que for. A entrevista, o que vai fazer você ficar é o soft skill. Muitas vezes o que vai te chamar para entrevista é seu hard skill, seu conhecimento do currículo. Mas na hora do tete-a-tete com o recrutador, eles vão avaliar, mesmo que subjetivamente, vai ser o seu soft skill. E esse fit cultural seria a cereja do bolo aí da contratação da pessoa. Exatamente. Temos duas colocações aqui. Opa! Vitor! Olha, eu queria, depois dessas duas colocações aí, que o Vitor contasse rapidamente a experiência que ele teve trabalhar com pessoas autistas, até pra gente ter Mais duas perguntas aqui, só para terminar. O Fabrício, ele só fez um comentário, uma pergunta, mas que a gente já respondeu. Qual a sua dica para alguém que está em uma transição de carreira dentro de tecnologia? Então, assim, você já falou, né? Toda a parte de comunicação, toda a parte de interação com a equipe, toda a parte de se prontificar, né? Muitas vezes a fazer aquela coisa a mais, né, do que é solicitado, não ficar proatividade, só não by the book, né? Como é colocado. Então, assim, nós colocamos alguns. O Rodrigo fez só um comentário. O erro que algumas empresas cometem quando um dev sênior chega ao topo e promove ele para um gestor de pessoas. Gestão de pessoas é uma área completamente diferente da área técnica. E aí fala só, se eu sou um desenvolvedor e eu quero virar um gestor, quais são as habilidades que eu tenho que focar como gestor? Que eu acho que esse é um assunto importante. Sim, o assunto importante que o Rodrigo trouxe. Sem dúvida nenhuma, a parte de liderança, tá? Engajamento de equipe, motivação de equipe, isso daí vai fazer essa parte de diferença aí quando você é um gestor. Empatia, né? Você entender, igual a gente está falando, né? Você entender onde você colocar cada um do seu time para trabalhar, né? E o papel muito importante do gestor aqui também quando você cria um time de alta performance, não é que todo mundo ali vai ter um hard skill extremamente alto, né? É você conseguir
junto com o material que você tem ali, você poder entregar o melhor possível. Então aí cabe muito o papel do gestor, tá? De ter essa visão analítica, de ter essa visão humana, de saber onde o cara está pecando, onde você pode arrumar, ajudá-lo, né? Então o gestor, ele acaba não só tendo essa visão óbvia, técnica, tudo, mas tem que ter uma visão humana muito apurada quando você vira um líder. Então, essa é uma dica que eu te dou quando a gente fala de liderança. Você tem que ter essa visão humana muito mais apurada quando você vira um gestor do que quando você estava trabalhando no aspecto técnico. Ok, pessoal, eu acho que 00:30, 00:26, eu acho Uma hora que a e gente meia, poderia... 1h30 de live, e ainda 50 pessoas online aqui, o pessoal não quer sair, tá? Que bom, hein? Se eu puder adicionar, né, Vitor, gerente de comunidade, eu aqui no backstage, né, que eu fui chamado aqui, eu achei muito legal a pergunta do Diogo sobre o nível de autismo, que é isso, né, a gente fala de espectro, a gente fala todo esse espectro porque não existe muito quem é mais ou menos, né, e isso se reflete em várias questões e pode se refletir também em uma questão social de comunicação. Então, assim, da minha experiência que eu tive como auxiliar de artes para pessoas autistas, eu vou dizer que eu acho que uma dica nesse sentido de como melhorar esses soft skills é saber o que é exatamente o que o Fabrício falou, que é como você saber o que você faz bem e focar muito no que você faz bem. Eu acho que ter essa cumplicidade com o seu líder, né, com o seu gestor, é muito importante, deixar essa pessoa saber dessa sua faceta, né, do que você também vive. Eu acho que você cria até um ambiente mais seguro, mais compartilhado com esse líder, e grande parte disso vai ser realmente como acontece essa gestão, né? Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser aproveitada, né? E eu acho que em nenhum momento um líder ou um gestor vai ver essa questão como uma questão inferior, como se tivesse menos possibilidade dentro da carreira ou menos possibilidade de trocas com as outras, né, com as outras pessoas do time. Então, achei muito legal essa pergunta. Muito legal. Foi muito, muito bom. Gostei também. Pessoal, eu acho deixar que vocês com um finalzinho. Mais uma vez, agradecer ao Fabrício. Muitíssimo obrigada, Fabrício. Eu acho que foi espetacular. Eu acho que é um assunto que ficaríamos aí mais 1h30 falando, mas, né, amanhã é um dia de trabalho, vamos dizer, né? Sexta-feira, dia de trabalho. E muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande privilégio tê-lo aqui falando sobre esse assunto. Vamos chamá-lo de novo para a gente falar um pouco sobre fit cultural, que eu acho que esse é um assunto também que ele é super importante. Alex, aí as suas últimas palavras aí para a gente finalizar. Olha, queria agradecer a todos que ficaram conosco aqui, essa 1h30, né? Foi o recorde aqui, 1h30, 50 pessoas online, eles não saem, ainda continuam aqui com a gente, esperando só sair a vinheta para sair, tá? E agradecer o Fabrício, né, por compartilhar a experiência, foi muito rica o conhecimento que ele trouxe aqui para todos. Queria que todos aqui que assistiram, assistam novamente, porque foram detalhes que ele trouxe aqui que é crucial para você que quer trabalhar em tecnologia ou já trabalha e quer crescer na sua carreira, tá? Fabrício, muito obrigado aí. Quiser deixar uma palavra final aí com todos? Eu que tenho a agradecer, muito honrado aí pelo convite, adorei o bate-papo, né? Só 1h30 passou muito rápido, né? Nem senti essa 1h30, ficaria aqui tranquilamente mais 1h30 aqui batendo papo. E fique à vontade, estou à disposição para novos convites, para a gente conversar sobre qualquer outro tema, tá? Novamente, obrigado aí a todos aí que participaram, obrigado aí pelas perguntas que foram mandadas também, todas excelentes. Ok, então, pessoal, agradecendo muito, lembrando a todas as quinta-feiras nós temos o IT Chat nesse mesmo horário, 19h do Brasil, 23h em Portugal. Uma terça-feira do mês nós falamos sobre o hashtag Campo de Portugal, que são informações pertinentes e transparentes e, né, bem diretas sobre como viver, o que é morar em Portugal. E numa outra terça-feira, nós falamos sobre como melhorar o seu currículo, sua carreira. Então, temos aí 6 lives, além do nosso webinar, o nosso curso aí de Tech Recruiter, que está aí no ar.
Fabrício, mais uma vez, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos que ficaram aí até o final. Super obrigada e o pessoal agradecendo. Obrigado. E não Super obrigada a esquecer, vocês. pessoal, não esquecer do IT, do Tech Recruiter Starter, tá? Que já está abrindo inscrições. É um bootcamp 100% online e gratuito com certificado internacional. São 3 meses para profissionais que querem migrar de carreira para a área de tecnologia como recrutador, ou algum recrutador que já atua e quer fazer um upgrade. Você vai aprender a criar, fazer busca booleana, screen, hunt, saber sobre tecnologias e muito mais. Solta a vinheta. Um abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Boa noite. pessoal. Beijo Boa grande. noite. Fica com Deus, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.